Boa tarde, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós iniciamos no capítulo 21 de Mateus e eu tenho como título A Entrada Triunfal, ou A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, fala sobre essa profecia. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então aqui nós já estamos com o final do ministério de Jesus e a entrada triunfal de Jesus na cidade santa, na cidade de Jerusalém, no templo em Jerusalém. E muitos milagres já havia sido feito por Jesus, muitas palavras já havia sido pregadas sobre o reino de Deus, nós já vimos aqui o Sermão da Montanha, muitos ensinamentos para nós. E agora Jesus tem uma entrada triunfal, uma entrada de um rei verdadeiro e que é aclamado conforme a profecia de Zacarias capítulo 9, que descreve essa entrada de Jesus, montado num jumento. E é interessante que os judeus esperavam um rei, um governante que viesse num berço de ouro e, no entanto, ele nasce numa manjedoura. E talvez continua esperando por um rei que entrasse como muitos reis entraram ali em Jerusalém, em suas carruagens, em seus cavalos, com toda a polpa de rei e coroa, e Jesus entra num jumentinho. O tempo todo Jesus dizia que o reino de Deus, que o reino dele não era deste mundo, não era deste governo. E ele prova isso mais uma vez com uma entrada triunfal para Jerusalém. Ele sim como rei, mas não com vestes reais, montado num jumentinho, mas reconhecido entre multidões que jogavam suas capas, que jogavam os seus ramos ali para que passasse por cima com o jumentinho e dizendo: Hosana ao filho de Davi.
Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então Jesus aqui é conhecido, se fez conhecer, não por causa de ser rei aclamado com coroas e carruagem, mas porque andou entre as multidões, ensinou, deu exemplo e fez tantos e tantos e tantos milagres. E aqui nós vemos a multidão reconhecendo que sim, ele é o filho de Davi, ele é o descendente de Davi que deveria vir. E depois no 12, Jesus entra no templo e expulsa os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, essa passagem também ela é conhecida em Marcos e também em Lucas, quando Jesus entra no templo e ele se depara com um comércio ali. Mas não era um comércio qualquer. Se aproximava a Páscoa e as pessoas levavam ali os seus cordeiros, algumas famílias mais pobres levavam os seus pombos, os seus animais para serem sacrificados. E Jesus vê ali um comércio, mas não era um comércio qualquer, um comércio de animais, onde eram vendidos ali em cima da hora aqueles animais para o sacrifício, conforme há muito tempo havia sido instituído, que deveria ser levado um cordeiro, um animal sem mancha, sem defeito, saudável, para que o sacerdote sacrificasse aquele animal para o perdão daquela família. Mas o que a gente vê aqui? Pessoas querendo vender este sacrifício. Sacrifício que a família deveria estar separando e durante um ano todo cuidando do seu sacrifício, zelando do seu sacrifício. Agora eles chegam no templo e compram ali em cima da hora o seu sacrifício. E Jesus ficou assim, horrorizado com aquilo, né? E ele sai derrubando mesas e fazendo arruaça mesmo ali no meio daquele comércio. E ele diz: isso não pode acontecer na casa de meu pai, porque a casa do meu pai é chamada de casa de oração e não de um comércio, e no caso um comércio tão inescrupuloso, um comércio tão voltado para o interesse tanto para quem vendia quanto para quem estava comprando, porque estava comprando o seu sacrifício ali de qualquer maneira. E não é assim que o sacrifício deveria ser tratado. E Jesus então encontra com cegos e mancos que se aproximam dele no templo e ele os cura. Mas quando os chefes dos sacerdotes e mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes o louvor, ou seja, o verdadeiro louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então aqui nós vemos crianças, o verdadeiro louvor.
de um coração puro, como o próprio Jesus já havia dito, que para entrar no reino de Deus tem que ser como criança. Para louvar e adorar tem que ser como criança, um coração puro, um coração humilde. E é claro, os líderes judeus aqui questionam, porque até as crianças são ensinadas. E se crianças estão louvando, elas viram os pais louvando, elas viram adultos louvando. É ensinamento. E até as crianças, isso aqui, um salmo de Davi que diz que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita o verdadeiro louvor. Depois Jesus se depara com uma figueira seca, De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhes disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus disse isso para a figueira. E no mesmo instante, a figueira secou até a raiz. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então nós temos aqui um episódio com uma figueira, onde Jesus com fome vai até essa figueira. Ela estava cheia de folhas, ela devia ter frutos. E ele vê que ela não tem frutos, então Jesus amaldiçoa essa figueira. Mas essa figueira tem uma representação aqui. Jesus está falando de aparência. Jesus está falando de falsidade. Algo que aparenta ser, algo que aparenta ter, mas que não é e que não tem. Assim eram os líderes judeus. Eles eram como essas figueiras, cheias de folhas. Mas quem se aproxima, quem convive, quem conhece o coração, sabe que não tem figos, sabe que não é verdade. Então, por isso Jesus amaldiçoa. Ele estava querendo relacionar aqui pessoas, líderes, que dizem que são, mas que não são. Que dizem que ter, mas que não têm. E depois Jesus diz sobre a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é tudo o que nós precisamos de ter para viver no reino de Deus, para alcançar as nossas bênçãos, os nossos milagres, para ajudar outras pessoas. É preciso fé para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, deixar de ser criança espiritual e passar a ser maduro, cristãos maduros. E Jesus diz assim: olha, se você tiver fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, vocês vão dizer aquela situação difícil na sua vida, dá ordem para aquela situação difícil, em nome de Jesus, para que aquele problema, falar ao problema, falar ao monte, falar a situação, em nome de Jesus, e eles vão ter que obedecer. E ele termina dizendo: tudo que pedires, ou seja, tudo que determinar, em nome de Jesus, se crerem, vocês receberão. É a palavra que Jesus traz para o nosso coração. Palavra que nos leva à necessidade de ter fé.
E toda vez que fala em fé, eu tenho que perguntar: como eu adquiro fé? Mas que bom ter fé! Fé e fazer milagres, e receber milagres, mas que bênção, mas que coisa boa! E como é que eu tenho fé? Será que Deus dá fé para uns e dá fé para outros porque Ele gosta mais de um e gosta mais de outro? Deus é justiça, Ele não faz isso. Ele nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não existe milagres para ter fé. A única maneira de ter fé é ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática na minha vida, porque quando eu coloco a palavra de Deus em prática na minha vida, eu estou dizendo que eu tenho fé, que eu creio no que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Fique essa palavra para sua meditação, para minha meditação, que nós possamos ter essa fé, que nós possamos crescer na fé e que possamos aprender cada dia mais com tudo que a palavra de Deus nos diz e traz para as nossas vidas. Amém?